Continuando, então, esse vídeo eu vou definir o conceito de niilismo, que também foi desenvolvido pelo Nietzsche, e ele é muito mal interpretado. Em geral, as pessoas pensam que niilismo é pessimismo, e não é por aí, é bem o contrário. Primeiro, a gente precisa voltar naquela ideia da modernidade que eu expliquei na aula passada, com essa perspectiva de fé num futuro melhor. E aí a gente vai ter dois tipos de niilismo, né? Então, o que é o niilismo, basicamente? É você recusar o aqui e agora, recusar o presente, em nome de um futuro promissor. Só que essa ideia de futuro, ela pode ser qualquer futuro. Então, se a gente fosse dividir em dois tipos principais, o niilismo religioso, e quando eu tô falando de religião, eu não tô falando de fé, cada um é livre para acreditar no que quiser, mas em geral, dentro da estrutura dos sistemas religiosos, você tem que crer que há uma recompensa no final do arco-íris, né? Então, essa vida é um erro, essa vida é um lugar para eu pagar meus pecados, e se eu fizer tudo direitinho, né, quitar meus boletos, na vida após a morte eu vou alcançar, enfim, uma recompensa, um paraíso, um futuro, né, lá, nesse lá que é um além, né, não é aqui. E isso é um tipo de niilismo, então tudo bem, eu vou viver essa vida, que é um erro, essa vida que, né, é um, como é que eu vou dizer? É uma ilusão dos sentidos, nada do que tem aqui é verdadeiro, para atravessar isso, para então ser feliz lá, nesse futuro que é após a morte. Esse seria um niilismo que acredita na transcendência do corpo, né? Aquela ideia de verdade que a gente já viu, de pensar que o pensamento, a alma é superior ao corpo. O outro tipo de niilismo que é marcado pela modernidade é o niilismo científico. Então, eu acredito que no futuro, com o progresso, as coisas vão melhorar. Então, de novo, eu estou negando o aqui e agora e o presente em função de uma promessa de que as coisas sejam diferentes lá, também nesse outro lá. E esse futuro, segundo a Viviane Mosé, pode ser qualquer futuro, pode ser daqui a 20 anos, pode ser quando eu conseguir comprar aquele carro, pode ser quando eu me formar, pode ser quando eu perder 5 quilos, pode ser quando eu encontrar um amor, pode ser quando eu tiver filhos, quando passar a semana de provas, quando o coronavírus, a epidemia passar, né? Eu tô adiando as minhas decisões, eu tô adiando a minha existência, né, de uma certa maneira, que eu só posso existir quando determinada coisa acontecer. Aí sim eu posso ser feliz. Agora ainda não. E qual o problema disso, né? Você pensar, estou caminhando num horizonte, numa direção utópica qualquer. O problema é que esse futuro nunca chega, porque o futuro não existe. Mesmo que eu chegue a determinada condição que eu pré-estabeleci, digamos que fosse minha meta perder X quilos, ou ter X filhos, ou conseguir tal emprego. Aí eu alcancei. Quando eu chego lá, eu preciso inventar um outro lá. Eu preciso colocar mais longe ainda a minha existência, porque eu não aprendi a existir. Eu não aprendi a estar aqui e agora. Então, eu tenho que inventar um outro futuro. Aí eu invento uma outra desculpa qualquer para botar, empurrar com a barriga e jogar para frente a minha existência. E era exatamente contra essa postura que o Nietzsche se colocava. Ele abominava essa ideia de empurrar com a barriga, de deixar para o futuro, de deixar para depois.
Porque ele dizia, não existe futuro, só existe o presente, só existe as decisões que você pode tomar hoje, o que você pode fazer agora. Deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui. E de novo, o porquê a gente faz isso, né? Se parece uma ideia tão absurda, nenhum outro animal na Terra pensa no futuro. Nenhum outro ser vivo vive para o amanhã. Por que a gente faz isso? Porque é muito doloroso existir no aqui e agora e acreditar que é isso, acreditar que o instante é transitório e que agora não existe mais, né? A gente só existe no presente e esse presente morre a cada instante. E isso é muito doloroso. Então eu preciso existir fora do agora para ter algum espaço de conforto, porque o fora do agora eu consigo modelar, eu consigo fantasiar sobre o passado, eu consigo projetar o meu futuro, mas em relação ao agora, que controle eu tenho, né? As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo em que eu estou tomando decisões e é muito difícil existir no agora. Sim, é difícil. Ninguém tá dizendo aqui que é fácil, tá? O que o Nietzsche está dizendo é que você não tem outra opção verdadeira, né? Todas as outras opções é tipo aquelas questões de vestibular, assim, marque a alternativa correta. E daí no final você tem lá, todas as outras alternativas são falsas. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Todas as outras alternativas ao aqui e agora são falsas. Você está se iludindo com uma perspectiva de ser feliz amanhã. Seja feliz hoje, né? Tente fazer o melhor possível hoje, dentro das condições, mesmo sabendo que a gente não é livre e que a gente não pode escolher tudo, mas dadas as condições da sua existência, decida agora, né, o que é possível ser feito. E por que a gente, então, respondendo a pergunta, por que a gente faz isso? Pela questão filosófica que eu já tinha colocado desde o começo, aquela que nos une e sempre nos unirá, que é o medo da morte. O medo da morte do agora. O medo de não conseguir lidar com a finitude da vida. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha para falar sobre o niilismo nos slides. Acho bonita essa frase, vou ler para vocês, né? Que uma das críticas que se faz ao Nietzsche, e que é bem frequente a gente ouvir essa frase, é que ele fala que Deus está morto. E aí as pessoas super criticam, meu Deus, como você pode dizer isso? Que absurdo, Deus não está morto, imagina, quem é você? E a gente tem que colocar isso dentro de um contexto, né? Nietzsche era filho de um pastor, ele cresceu numa família super religiosa, e o que ele assistiu acontecer no século XIX foi uma perda progressiva dessa fé na vida após a morte, em troca de uma nova fé, que era a fé na ciência. E ele não estava feliz com isso, ele não estava achando, ai que bom, agora as pessoas acreditam na ciência. Ele estava pensando, as pessoas estão trocando 6 por meia dúzia, elas estão trocando uma fé cega de um lado por outra fé cega de outro. Mas ele percebe com esse movimento da troca da fé religiosa pela fé na ciência, isso que ele chama de a morte de Deus. Então não é Nietzsche que mata Deus, é a ciência, né? E então no mesmo trono, a Viviane fala isso, né? No mesmo trono onde antes eu colocava Deus para resolver meus problemas, agora eu coloco o cientista, né? Eu tenho uma dor de cabeça, eu não vou rezar para ela passar, eu vou tomar um remédio, eu vou no médico, né? Agora a gente está vivendo muito isso, né? Esse dilema, né? Tem pessoas rezando e acreditando que esse vírus é uma praga divina, uma provação, e que tem até, acho que padre no México, dizendo que tem que se proteger com um amuleto para não pegar o vírus. E tem, por outro lado, pessoas acreditando que a ciência nos salvará de todos os males, né? Só que as consequências dessa epidemia são muito maiores do que
o número de mortos, né? A gente tem uma sociedade inteira doente, economicamente, politicamente, né? E isso tá borbulhando, assim, todos os problemas da humanidade sendo expostos, né? A nudez. Como que a gente vai lidar com toda essa desigualdade, com toda essa falta de estrutura, enfim, com esse individualismo versus sociedade. Então, não é só o vírus que vai nos matar, e não é a ciência resolvendo o problema do vírus que vai resolver os problemas da sociedade, né? Deixa eu ver o que mais. O Nietzsche também critica, quando ele fala desses niilismos, essa negação do corpo que Platão propõe. Ele é um grande crítico de Platão nesse sentido, dessa valorização do pensamento e da alma acima do corpo. Para o Nietzsche não existe divisão entre corpo e alma, só existe isso aqui que vocês estão vendo, né? É uma fusão de tudo. Meu pensamento é o meu corpo. E se você é mulher, você sabe o que eu estou falando, né? O nosso corpo é regido, por exemplo, por hormônios. E a forma como eu reajo em determinada fase do meu ciclo é diferente da forma como eu reajo em outra fase, né? Então, se tá tudo bem, eu sou a pessoa mais doce, mais alegre, mais feliz do mundo, e nos piores dias, né, eu quero, né, que o mundo se exploda, basicamente. Então, quem que tá me regendo? É a minha alma? É o meu pensamento? Não, é o meu corpo, é fisiológico. Eu sou o resultado, a somatória de tudo isso, né? De todos esses fatores. Se eu tô cansada, se eu dormi, se eu comi, né? É físico, não é o meu pensamento. Quem dera fosse o meu pensamento, né? Aí seria lindo. E também, enfim, uma outra coisa que o Nietzsche critica em relação ao niilismo é essa idealização do ser, né? O que é idealizar? É eu me transformar numa ideia de mim mesma, numa imagem separada de mim. Então, eu construo essa imagem como se fosse um avatar e eu vivo para que ela se realize. Então, eu crio um ideal que está muito, muito acima do que eu, mortal, jamais serei. E eu vivo para alcançar esse ideal, que era o que os gregos faziam na sociedade, né? Então, aquelas esculturas clássicas que modelam o homem perfeito, e você tem que alcançar aquele modelo de moral, de beleza, de verdade, do que é certo, né? Então, este é o ideal e é aqui que você tem que chegar. Essa é a pessoa perfeita. Quando você for perfeito assim, você será feliz. E a gente vive a vida perseguindo esse ideal, essa idealização de um ser que a gente nunca vai alcançar. Que mais? Eu acho que eu vou fazer mais um videozinho curto agora, só para finalizar, é o último, eu prometo, dessa aula, falando sobre o que o Nietzsche chamou de super-homem.